salto de mais de 30%. Este foi o avanço da produção de etanol aqui em Mato Grosso, partindo com origem na cana-de-açúcar e também do milho, da safra 23-24, na comparação com a safra anterior, a 22-23. Sobre este e outros números, você acompanha agora o nosso bate-papo aqui no Estúdio Rural. Aliás, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Canal Rural nessa manhã de sábado. E quem está comigo aqui hoje pela primeira vez, está estreando aqui no nosso estúdio, é o Giuseppe Lobo, que é o diretor executivo da BioIndy, Indústrias de Bioenergia aqui de Mato Grosso. Começo já e saudando, seja bem-vindo, bom dia, como é que você tá? Muito obrigado. Estreando aí numa semana gloriosa para o etanol do Mato Grosso, essa conquista do segundo lugar na produção de etanol, com um caminho muito promissor. E a gente espera aí, em alguns anos, alcançar esse primeiro lugar na produção de etanol do Brasil. Pois é, os números são muito emblemáticos, né? É um recorde de salto de produção aqui em Mato Grosso. A gente vai detalhar todos esses números mais adiante. Mas, Giuseppe, a gente conversava aqui nos bastidores, você também está estreando em Mato Grosso, né? Como agora passa a também integrar a família da BioIndy e a ser aqui um morador, um residente aqui em Mato Grosso. Fala um pouquinho dessa tua trajetória profissional e como você chega aqui. Cheguei aqui há um mês, estou me ambientando ainda no Mato Grosso, estava em Brasília, mas eu sou natural do Ceará. Foi onde eu nasci, onde eu fui criado, tive minha formação inicial. Depois eu saí do Ceará, fui estudar em Minas Gerais. Minas Gerais passei rapidamente para São Paulo e estava em Brasília há aproximadamente 15 anos, onde eu tive a oportunidade de conhecer o setor agropecuário, conhecer o setor agroindustrial. Comecei minha jornada lá na CNI, a Federação Nacional da Indústria. Lá na CNI trabalhei durante quase 9 anos no Conselho de Agroindústria e já tive algum contato com o setor de etanol, mas basicamente na época era o setor era mais voltado para a cana-de-açúcar, né? E aí o etanol de milho vem aí, principalmente no Mato Grosso do Sul, nos últimos 7 anos. Foi um passo que na minha época de CNI ainda estava começando, né? E aí da CNI eu fui trabalhar na Biov, que é a indústria de óleos vegetais, processadores de soja. Tem uma presença muito forte aqui no Mato Grosso. Eu tive algum contato aqui com o estado do Mato Grosso nessa época. E nos últimos 2 anos eu estava na Abifumo, que é a entidade que representa a indústria do tabaco no Brasil, né? E aí surgiu essa oportunidade e estamos aqui de mudança para o Mato Grosso. Estou gostando muito, me ambientando. É uma cidade bastante acolhedora, Cuiabá, e o estado também é bastante acolhedor. Ontem eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar uma usina. Foi uma experiência fantástica e espero que seja um relacionamento aí longo, duradouro e que renda bons frutos. Pois é, falando em bons frutos, né? Quais tuas expectativas aí pessoais, evidentemente, mas também já trazendo um pouco do lado profissional, com essa tua vinda para cá nesse momento tão importante da nossa agroindústria, né, da nossa produção de grãos, que é destaque em todo o país, né, é destaque no mundo, e a gente vem num caminho muito próspero no que diz respeito, né, à verticalização da produção, e um dos grandes exemplos é justamente, né, a produção de etanol. Exato. Esse foi até um dos motivadores, né? Saber que o Mato Grosso está nessa crescente, sair de 2017 da produção de 150 milhões de litros para 5,72 bilhões de litros nesse curto espaço, é algo fantástico e talvez sem precedentes aí. Em termos de Brasil, sem dúvida, sem precedentes, né? E eu até falei hoje de manhã, tenho conversado com o nosso pessoal, o Mato Grosso já é reconhecido no Brasil como celeiro do Brasil, né? A produção de grãos no Mato Grosso é fantástica. Mas eu acho que agora a gente precisa dar um passo além, né? E justamente nesse sentido que você falou da verticalização, o Mato Grosso precisa deixar de ser o celeiro do Brasil para passar a ser o supermercado e o posto de combustível do Brasil. E é nessa toada aí que o etanol conquista esse espaço, né? 5,7 bilhões de litros, obviamente, é muito mais do que o próprio mercado interno de Mato Grosso absorve, uma população relativamente pequena, quase 4 milhões de habitantes, e esse etanol certamente ele vai ser distribuído para todo o Brasil. Então, por isso que eu gosto de usar a expressão de que o Mato Grosso vai ser o posto de combustível do Brasil. A gente vai
produzir etanol hidratado e etanol anidro, sobretudo, para o Brasil inteiro, né? Excelente. E aí, só para reforçar esse número que você trouxe, né? 5,7 bilhões de litros na safra 23-24, foram 32%, né, de aumento com relação à safra anterior, que foi de 4,34 bilhões de litros, dá mais de 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e quase 400 milhões de litros a mais. Tanto, né, somando aí a produção do etanol a partir de cana-de-açúcar, quanto também do etanol a partir da produção da moagem do milho. O que motivou esse aumento, né? Quais são os principais fatores desse aumento? Isso passa, evidentemente, pela capacidade industrial, pela eficiência da indústria, que a gente sabe que vem trabalhando para se tornar cada vez melhor, mais produtiva. Sem dúvida. Teve um incremento pequeno, dentro desse número, tem um incremento pequeno na produção de etanol de cana-de-açúcar, mas, sobretudo, o grande crescimento aí foi no etanol de milho, né? E eu acho que o grande fator que determinou esse crescimento, principalmente foi o ímpeto empresarial, o ímpeto da indústria produtora de etanol de investir, de acreditar no estado do Mato Grosso, de fazer pesquisa, inovação, investir em produtividade. E claro que tem também o crescimento do número de plantas, mas, sobretudo, é o ganho de produtividade que a gente obteve aí ao longo desse período. A indústria vive um momento em que, se ela não for tão eficiente, as contas não fecham, assim como nos mais elos da cadeia produtiva, né? Exato. Esse é um ano de margens mais apertadas em relação aos anos anteriores. Os custos também são maiores em relação às safras anteriores. Principalmente o custo logístico tem sido muito grande. E, obviamente, isso tem que ser compensado de alguma forma, e isso tem sido compensado por conta da produtividade, da inovação na indústria. Mas é um ponto de atenção e é um ponto que nos preocupa bastante, principalmente a questão de infraestrutura logística para escoar todo esse etanol, né? O Mato Grosso é um estado que tem o tamanho de uma Alemanha e uma França juntos, e que está no centro, no coração do Brasil, praticamente um país dentro de outro país, e que a gente está pelo menos 1.000 quilômetros de distância dos principais polos consumidores e das principais refinarias que recebem o nosso etanol. Então a gente tem que pensar com muito cuidado, com muito carinho a questão da infraestrutura logística, como escoar esse etanol. A grande parte do etanol é escoada por via terrestre. A gente sabe que os fretes rodoviários têm sido reajustados, os fretes estão caros. E em relação ao etanol, ainda tem um complicador o caminhão vai até a refinaria com etanol e volta vazio. Então a gente não tem nem aquela questão do frete de retorno para diminuir, reduzir o custo do frete, né? Você falou, Giuseppe, sobre teve aumento do número de plantas, a eficiência que você destacou, né? E claro, esse advento cada vez maior do etanol de milho, né? Muitas usinas ainda flex, algumas já full já há algum tempo, né? Ou seja, exclusivamente de milho. E eu me recordo que logo no início, né, da primeira usina lá em Campos de Julho a produzir de maneira concomitante, né, o etanol a partir de cana e de milho, sempre há muita expectativa, mas também há muito pé atrás, né? Naquela época havia preocupação com eventual concorrência, será que vai dar certo ou não? É algo que ficou no passado. Cada vez mais a gente vê que as coisas vão andar no mesmo caminho, vão andar em conjunto, né? Exatamente. Isso realmente teve uma preocupação no início, né? E hoje o que a gente está vendo de tendência é realmente o crescimento desse tipo de usina, na usina Flex, né? Muitos estudos em relação a isso, e eu acho que a tendência é essa. Otimizar isso daí, né? Exatamente. Utilizar. Hoje, quantas usinas a gente tem de etanol aqui em Mato Grosso? Quais são as projeções? Hoje nós temos 18 usinas de etanol no Mato Grosso, 15 delas são associadas à Bioinde. O Bioinde tem 12 empresas associadas, e esse número 15 ele é em virtude de algumas empresas terem mais de uma planta, né? Uhum. E a perspectiva é de crescimento, né? Não só pela produtividade, mas tem algumas perspectivas de crescimento. Obviamente depende também
dessa questão logística que eu coloquei mais cedo, depende também da questão tributária. Acho que é importante o Estado do Mato Grosso pensar com carinho nessa questão tributária. O Mato Grosso do Sul e Goiás têm uma política de incentivo à produção de etanol no estado bastante robusta, e a gente precisa também pensar uma política de incentivo aqui no estado do Mato Grosso, né? A gente está passando por um momento de debate, por exemplo, em âmbito federal, que é a reforma tributária, que vai afetar bastante a questão da competitividade do estado do Mato Grosso. A gente precisa estar atento a esse debate. A gente precisa estar atento também ao debate do combustível para o futuro. É uma nova oportunidade, e que, obviamente, os outros estados que são concorrentes estão atentos, e que, se a gente não tiver na vanguarda dessa legislação e na vanguarda dessas medidas, a gente pode perder indústria para esses outros estados. Então, eu gosto de falar que a gente pode, ao invés de que a gente vai, né? Acho que depende de uma conjuntura de fatores a atração de novos investimentos. Vamos falar bastante sobre isso no próximo bloco. Você continue com a gente. Esse é o Estúdio Rural, direto aqui de Cuiabá. Já a gente está de volta. Estamos de volta, esse é o Estúdio Rural, neste sábado recebendo o diretor executivo da Bioinde, Indústrias de Bioenergia aqui de Mato Grosso, o Giuseppe Lobo, que está estreando a vida aqui em Mato Grosso, está um mês aqui, certamente vai colher muitos frutos, porque aqui é um estado muito próspero e você, obviamente, sabe disso. Agora, você terminou o bloco anterior falando sobre uma preocupação que o setor industrial da agroindústria, né, de etanol tem com relação a incentivos, a carga tributária, enfim, a deixar o ambiente cada vez mais propício para que as indústrias, de fato, tenham interesse em se instalar aqui e as que estão aqui permaneçam aqui. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais esse seu ponto de vista. A gente está passando por um momento de bastante competição entre os estados. Obviamente, esse segundo lugar, a gente ficou muito próximo, por exemplo, do estado do Goiás. O estado do Goiás produziu 5,55 bilhões de litros, muito pouco abaixo do estado do Mato Grosso. Como eu te falei, a gente tem perspectiva de novos investimentos, e para que esses investimentos realmente se concretizem, acho que é importante a gente, por exemplo, debater a questão do crédito aqui do etanol anidro, né? A gente tem os estados vizinhos aí concedendo um crédito bastante robusto em relação ao Mato Grosso. Acho que a gente precisa trabalhar um pouco isso junto ao governo. Acho que é uma pauta importante para a gente deixar de exportar grão e continuar processando cada vez mais esses grãos, né? Como eu te falei no primeiro bloco, o nosso desejo é ser o posto de combustível do Brasil, né? E quando a gente processa o etanol, e aí principalmente o milho, a gente está falando também de DDG, a gente está falando de ração animal, a gente está falando de proteína animal, a gente está falando de maior oferta de ração para o gado, e, obviamente, redução de custos e maior oferta também dentro dessa cadeia, né? Então, acho que é importante o estado do Mato Grosso pensar essa política aí com bastante atenção. Muito bem, eu acho que é importante você tocar nesse assunto e trazer essas demandas, esses pontos de atenção, de preocupação, porque a gente vive um momento que eu acredito que seja ímpar, de muita perspectiva com o futuro, né? Quando a gente fala em transição energética, fala em bioenergia, e nós somos um dos grandes polos do país. Inclusive, no release de vocês sobre o lançamento dessa semana, dos dados, né, vocês trouxeram exatamente essa expressão, né, Mato Grosso como um dos grandes polos da bioenergia no Brasil. E é um momento em que a gente tem que buscar estar estruturado em todas as esferas para que, de fato, a gente consiga aproveitar todo esse potencial que nós temos, né, por sermos um estado diferenciado, com área, com produção, com gente competente, com indústrias fortes, né, e que vão responder a todas essas necessidades que o mundo espera, né, de descarbonização, de buscar caminhar para um caminho realmente de energia renovável, energia limpa. Nós, que eu vejo, estamos com a faca e queijo na mão. Sem dúvida. Agora tem que saber como cortar esse... Sem dúvida. Inclusive, acho que sua fala foi muito feliz. Nesse momento está tramitando no Congresso Nacional o projeto Combustível do Futuro. Já passou pela Câmara dos Deputados, agora está em discussão no Senado. Acho que já teve 2 audiências públicas. E esse projeto trata de etanol, biodiesel, SAF, trata de biogás. Então, enfim,
tudo isso a gente tem no estado do Mato Grosso, né? A gente tem produção de biodiesel, tem a produção de etanol, tem a possibilidade de novos investimentos em biometano. SAF, a gente tem uma das usinas que foi a primeira usina no Brasil a ser credenciada para a produção de SAF. O mundo inteiro está olhando para isso, para a descarbonização na indústria de aviação civil. E o Mato Grosso está muito posicionado em relação a todos esses temas, né? Então é importante que a gente aproveite essa oportunidade aqui no estado do Mato Grosso e consolide a indústria da bioenergia em todo o estado e em todas as suas vertentes. Pois é, a gente tem a expectativa, né, de que toda essa projeção se transforme em realidade. A gente fica imaginando o tamanho da demanda que isso esteja a gerar, né? Então, se a gente falar da indústria aeronáutica, se a gente falar da indústria automobilística, que também tem recorrido cada vez mais ao etanol, inclusive nos híbridos, né? Exato. Então, a gente tem realmente um universo muito próspero pela frente, né? Uma grande possibilidade de uma demanda extremamente grande, onde nós teremos condições de atender, mas é preciso que as pontas estejam bem amarradas. Exato. Essa semana teve até um anúncio curioso da volta do carro a etanol, né? O híbrido é uma realidade, o híbrido flex é uma realidade. A indústria automobilística tem feito pesquisas, tem se adaptado, tem desenvolvido novos motores. E parece que a opção ter o híbrido flex é um caminho que a indústria automobilística vai seguir. E nós estamos preparados para isso, para entregar combustível limpo e renovável para todo o Brasil e até para o exterior, né? Quando a gente fala de SAF, por exemplo, está falando da possibilidade de exportar combustível de aviação para outros países. Maravilha. Agora, José, um outro ponto que eu acho que é sempre muito importante destacar quando a gente fala da pujança, do avanço, da consolidação de um setor, né, e aqui é um grande exemplo disso, é o quanto ele traz de benefícios e impactos positivos para a sociedade, né? Acho que um dos grandes termômetros é justamente a geração de oportunidades, a geração de empregos, e vocês têm números interessantes também. Exato. O setor gera mais de 8 mil empregos diretos, mas hoje até divulgamos um dado muito interessante na nossa conferência, que a cada um emprego gerado na indústria etanol, a gente gera 13 empregos entre diretos, indiretos e induzidos, né? Então isso mostra que o crescimento dessa indústria também vai demandar muita mão de obra, vai demandar muita capacitação, vai demandar muita geração de emprego e obviamente também vai trazer renda, né? E aí a gente está falando não só da geração de empregos, a gente está falando também da geração de empregos em municípios que são mais afastados da capital. A gente está falando de desenvolvimento regional, né? A gente está falando da geração de empregos nas diversas sub-regiões do estado do Mato Grosso. Queria aproveitar esse gancho para entender qual é o cenário hoje das indústrias de etanol no que diz respeito à mão de obra qualificada, mão de obra para atender as demandas de uma indústria cada vez mais moderna. Esse é um dos grandes problemas que a indústria tem enfrentado, né? A carência de mão de obra. A indústria tem feito um trabalho, inclusive junto com a Federação de Indústria, Federação de Agricultura, para atração de mão de obra. E a gente precisa dar continuidade a esse trabalho, atrair mão de obra, mas não só atração de mão de obra, como também qualificação da mão de obra. Importante que a gente tenha mão de obra e mão de obra qualificada para dar continuidade a esse trabalho, né? Maravilha. Vamos trazer aqui um pouco de projeção para o próximo ano. Vocês apresentaram os dados em parceria com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, né, que projeta uma nova alta agora para essa safra 24-25 de 10% na produção, que pode chegar a 6,30 bilhões de litros, né, contra o número atual, né, de 5,72, sendo que desses 6,30, 5,2 devem vir do milho, e 1,08 aí da cana-de-açúcar, o milho, mais uma vez, avançando na produção. Sobretudo por meio do avanço aí do processamento de milho, vamos ter ganhos bastante expressivos, a cana-de-açúcar vai ficar praticamente estável, vai ter a projeção de uma pequena redução até em virtude do direcionamento de algumas usinas para o mix açúcar, né? Mas o milho vai continuar processando bastante, e esse ganho de 10% que a gente projeta para o próximo ano, para a próxima safra, em virtude do crescimento também do processamento de milho.
A gente tem 2, 3 minutinhos aqui. Eu queria só trazer um outro ponto que eu acho que é importante antes de você trazer suas considerações. No que diz respeito a tudo que gera-se de oportunidade. A gente falou de emprego, a gente fala de uma outra cadeia que está ligada à produção de etanol, que é o fornecimento de biomassa, né? Justamente para atender. A gente sabe que é uma das carências, aí, uma das grandes preocupações quando a gente fala projeta um futuro de médio prazo, é ter essa oferta de biomassa. É mais uma cadeia que é impulsionada por meio do avanço das... Exatamente. A cadeia de biomassa está intimamente ligada à cadeia do etanol porque ela tem sido a principal matéria-prima para a caldeira das usinas de etanol de milho, né? Então, é importante a gente também ter o incremento dessa oferta para que a gente possa manter aí a projeção de crescimento, enfim, toda essa questão do desenvolvimento da indústria de etanol do milho. Maravilha. Como uma iniciativa que dá certo, vai gerando várias oportunidades, né? E transformando realmente uma realidade do Estado. Queria que você trouxesse um ponto de vista faltando, as suas considerações aqui, José. Primeiro, agradecer a receptividade que eu tenho tido aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Acho que é um momento super especial para a cadeia do etanol. Estamos muito empolgados no Bioinde. As indústrias estão muito empolgadas, todas elas olham com bons olhos a perspectiva de crescimento. É claro que há desafios, como a gente colocou, há gargalos, a gente precisa pensar à frente, a gente precisa pensar a parte logística, a parte tributária. A reforma tributária está trazendo aí um desafio também que a gente precisa enfrentar. Tem outras questões que a gente precisa avaliar, mas o fato é que a gente projeta um crescimento contínuo para a produção de etanol aqui no Mato Grosso, e isso é muito gratificante. A gente quer conquistar esse primeiro lugar e quer, sobretudo, manter esse segundo lugar como o segundo maior produtor de etanol do Brasil. Assim será. José, obrigado pela participação. Muito obrigado. Sempre muito bem-vindo. Um grande abraço. E sucesso aqui em Mato Grosso. Ele que está há um mês aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Obrigado a você que nos acompanhou. Já sabendo, então, né? Mato Grosso agora é o segundo maior produtor de etanol do país e caminha para logo aí assumir a primeira posição. Afinal de contas, a perspectiva com o futuro é muito positiva aqui. Um excelente dia, um excelente fim de semana. Até o próximo Estúdio Rural.